Salve galera, tudo tranquilo? Vinícius aqui da Fracaro, está começando mais um FracaroCast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis. Esse é o episódio 4 e essa vez, pessoal, eu trouxe um convidado aqui muito especial. Ele trata de um tema que é muito importante tanto na vida pessoal como profissional. Porém, não dá tanto valor assim na parte profissional quanto ela impacta, porém é fundamental. Para falar sobre atividade física e alta performance, eu trouxe aqui Vinícius Vanderbroek. Tudo bem, Vina? Prazer Beleza, aí, cara. Prazer. Fala, galera, tudo certo? Então, eu sou o Vinícius também, né? Xará. Xará do Vinícius, somos amigos também de infância, isso é muito massa. Fico bem feliz aqui, é a segunda vez que eu posso estar presente com vocês, a primeira no podcast. E vai ser muito bom aí trazer pra galera, mais uma vez, esse tema que realmente, né, o pessoal cuida tanto do físico, mas chega aqui dentro do escritório e esquece de tudo. Então, aqui dentro está alinhado para a gente conseguir ter uma vida boa e longevidade no trabalho, né? Para não chegar lá nos 30 anos e falar que está cansado de trabalhar e ganhar dinheiro. Exatamente, cara, maravilha. Beleza. Então, vamos começar pelo começo, né? Fechou, Vina. Como é que foi assim a sua origem? Conta pro pessoal um pouquinho de onde você nasceu, a sua família, como foi a sua infância e sua adolescência. Beleza, então. Eu nasci aqui em Curitiba mesmo, né? Nasci no bairro do Xaxim, mas eu morei os anos iniciais no Uberaba. Daí voltei, inclusive, né? Somos vizinhos, né? Sim. A infância inteira. Então, morei ali, basicamente só ali. Então, até os 12 anos ali, a gente viveu uma infância bem infância mesmo. Então, era escolinha e brincar todo dia. Então, eu acho que essa conexão com o esporte vem desde essa base. Então, a gente vem de uma época onde era possível brincar na rua. Então, lembra? Verdade. A gente saía 5 ou 6 horas da manhã para jogar bola, ia andar de bicicleta, e vai pro centro, e vai na Cyclist Run. Bets, né? Na rua, um monte de coisa. Uhum. Então, essa eu acredito que foi a primeira parte de realmente me interessar em se mexer. Uhum. Aí, com 2 anos, quando eu entrei no maternal lá, que o meu pai precisava trabalhar, eu também já fui pro judô. Então, com 2 anos, eu já estava de kimono e fiquei até os meus 21 ali, basicamente, lutando. Né? Então, essa parte de infância e adolescência minha foi bem movimentada em relação a brincadeiras, assim, né? Com 14 anos ali, eu já comecei a trabalhar, a escola já mudou um pouquinho, tá indo pro ensino médio, Sim. mas também sempre em atividade, lutava, andava de skate, andava de bike, futebol. Então, acho que a parte ativa sempre foi muito boa. E também eu estudei numa escola legal. Então, a gente tinha o incentivo à prática esportiva. Então, a minha educação física era realmente uma educação física. Então, não era lá, vai lá e joga bola. O meu professor, ele chegava e passava, hoje a gente vai tratar fundamentos do basquete. O tema do bimestre é basquete. Fundamentos do basquete. Filhinha é treino, manejo de bola, toque, passe, cesta. Então, desde a base, eu estou inserido nisso. Então, acredito que essa parte foi muito importante para eu chegar onde eu estou. Então você vê como é importante, né? Desde pequeno você já foi Desde pequeno. Para esse caminho, né? E você tem uma referência boa, como você falou, na tua escola era uma atividade física de verdade, não era só, pega uma bola aí e vai jogar, né? E agora até tem escolas que ensino médio não tem mais, não é obrigatório, Sério ou é mesmo? uma vez na semana. Eu, quando estudei no ensino médio, era uma vez na semana que a gente tinha. Saía, eu estudava no Acesso no centro, não sei se existe mais a sede, mas a gente saía de lá e ia para um lugar onde a gente sublocava a quadra, a escola, e chegava lá e fazia o que eu quiser. Como eu já era mais adolescente, eu queria ficar vendo os meninos. Daí Então, já não era atividade física, já treinava. Daí já tinha o judô e jiu-jitsu depois, e a gente vai deixando de lado. Só que é o único momento ali que a gente está se exercitando quando é menor. Então a gente tem que ter, é muito importante isso daí. Eu friso, não sou da área, quer dizer, sou da área acadêmica dentro do bacharel em si, né? Mas a parte de licenciatura, que trabalha realmente em escolas com a profissão, com a aula de educação física, eu nunca atuei. Mas eu sei que é muito escasso e, assim, o pessoal dentro da nossa área fala muito de pagar pau pra gringo, né? Então, só porque é gringo. Tá, vai numa escola norte-americana boa, vai ver os meninos de 5 anos o que estão fazendo. Estão fazendo musculação. Vai pra China, a gente sabe como que são as coisas lá. Como que é a aula de educação física, manejo de tudo, independente de qualquer outro assunto. Pô, a criança tem manejo de arma, a criança tem manejo de bola, sabe se defender. Então, assim, somos seres humanos, somos pessoas que... Existem outras pessoas que podem causar o bem, podem causar o mal, e a gente tem que estar com o corpo preparado para tudo. Exatamente. Outro tema que é legal a gente pensar nisso é a questão de, hoje a gente fala muito de, eu sou concursado. Tô concursando. Beleza. Eu brinco com o pessoal, você quer entrar pra polícia, quer entrar pro exército por concurso? Beleza. E para passar na prova? Nunca fez nada. É inteligente? Beleza. Mas nunca fez nada.
tem que se preparar. Então você não sabe o que vai acontecer ali na tua vida adulta, mas uma coisa que você tem que ter certeza é que você vai precisar do teu corpo. Aham. Você vai precisar do teu corpo, você vai precisar agir, você vai precisar correr, vai precisar pular. Sabe? Dentro da academia eu brinco assim, é muito mais fácil eu pegar você, que eu sei que pulou muro a vida inteira comigo, e te ensinar um exercício, do que o cara que ficou a infância inteira sentado mexendo no celular. Entendeu? Então a gente brinca que é culpa dos pais, né? Eu falo, não é culpa não, porque você me largava na rua pra brincar. Sim. Hoje os pais largam o celular. Só que ali eu tava em atividade, a gente chegava sujo, chegava cansado. Então, pô, isso faz muito parte. Então o pessoal tem que ficar atento nisso na base. Não sou pai ainda, mas com certeza meu filho começou a andar, já vai ter contato Pegar um halter já e vai começar já. Qualquer esporte. Eu falo pro Noah, né? O Lucas conhece meu primo, né? Então eu sou padrinho do filho dele, tem 2 aninhos. Falei, o primeiro esporte que esse piá gostar, eu vou cair investindo. Sim. Falei, levou jeito, vai fazer. Não é que vai ficar rico, vai mudar. Pode acontecer alguma coisa de ele mudar a vida da família dele, mas é pra se mexer. É igual você colocar um desenho em inglês pra criança. Ela não sabe de nada, mas tá absorvendo. Sim, né? sim. Mesmo que não entendendo, ela já vai pegando alguma coisa ali por osmose, né, cara? Exatamente. Ela absorve, o ambiente é tudo. Que legal. E como é que foi esse início profissional? Assim, você desde pequeno, como você falou, já tinha essa prática com atividade, se mover. Enfim, como você, assim, vou começar então nessa área realmente. Como é que foi esse processo? Então, assim, pra área em si, foi de paraquedas, né? Tem um pouquinho antes. Então, pegando o gancho de concurso ali, desde o ensino fundamental ali, eu já tentava entrar pro colégio militar. Então fazia a prova, já estudava. Quando chegou na época de vestibular, essas coisas assim, vamos decidir a profissão. Então eu lembro que eu tava fazendo cursinho e eu queria fazer o concurso das Forças Armadas. Eu tava estudando para eles. Então eu cheguei a fazer o Elite ali, me matriculei, estudei pra caramba. E aquilo, pai e mãe tem que fazer o quê? Ou engenharia elétrica ou engenharia mecânica. É isso que tem que fazer. Meu pai veio do Cefet. Todo mundo em onda de concurso. Fazia o cursinho antes no apogeu. Então, cara, era para cair em engenharia. Eu falei, beleza, vou fazer o vestibular que vocês quiserem aí e tal. Mas vou fazer a prova das Forças Armadas. Eu passei na primeira etapa da ESA, né, quando eu fiz a escola de sargentos, mas eu não passei no físico. Entendeu? Então eu não consegui ir. Aqui eu prestei, como eu sempre lidei com desenho, gostava de pintar, tudo, eu fiz a prova, em vez de engenharia, eu pedi para me matricular em arquitetura. Na federal, em arquitetura, eu passei na primeira fase. Eu lembro, eu acertei 52 questões na prova. Fui bem, só que assim, eu estava preparado para concursos militares. Sim. Então já era uma outra pegada. E o nosso grupinho lá de estudo, a gente competia muito entre si. Então, o meu forte sempre foi matemática, química, então eu gostava pra caramba, física. E isso eu uso hoje muito na educação física, parece não, mas uso. Legal. Aí, beleza, passei, acabei não indo fazer a segunda prova, porque era desenho técnico, tinha um monte de coisa, não tava nem aí. E eu precisava fazer a prova da SpaceX e eu tava focado nisso. Não passei, no primeiro ano dei na SpaceX, e daí eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Eu já acho errado isso com 17 anos, uma criança falar, preciso fazer alguma coisa. Hoje eu penso, para trabalhar e ganhar dinheiro, daí você descobre o que você quer fazer, né, em relação à formação. Falei, gosto de desenhar, na época eu já estava mais com skate, assim, gostava de tirar foto, pintar. Falei, vou fazer design. Já tinha feito arquitetura, tudo. Me inscrevi na Positivo lá, naquele vestibular online lá, tudo, terminei o cadastro, iniciar prova, aprovado. Beleza. Aí fui lá, me matriculei e comecei a fazer design. Daí que entra a onda da educação física. Putz, saí aqui do Xaxim pra ir lá pra Positivo, 6 horas da manhã, pra longe, chegar quase às 8. Dava 2 horas de ônibus. Ia lá, um dia eu tava numa matéria era modelagem, plástica, alguma coisa assim. Aí eu tinha uma massa lá, tipo uma argila diferente, de molde mesmo, e eu tinha que fazer, como se fosse um copo, vamos pegar aquela, tinha que fazer um molde desse copo aqui. E rastelinho, espátula, e não podia usar a mão, né, pra moldar. Cara, comecei a ficar nervoso, peguei minhas coisas, material, levantei, fui lá no Bloco Azul, onde era a secretaria, falei, quero mudar de curso. Do nada. Isso aí foi tipo o surtinho do adolescente na faculdade, sabe? Tipo, errei o caminho, né? Errei o caminho. Não, fiquei de cara, fiquei puto da vida mesmo. Levantei e fui lá, o que você quer fazer? Falei, põe educação física aí. Mas no intuito de tipo, já luto, já faço tudo, põe educação física aí, não é nada, só pra fazer alguma coisa. Cara, daí comecei Não, foi no mesmo bimestre. Então, digamos que começou ali em fim de fevereiro, março, fim de abril, ali, maio, eu já estava em educação física.
Daí caí atrasado já nas matérias, tudo, rodei já numas ali. Só que daí, antes a minha aula começava às 8. E a aula de educação física começava às 7h15. Então eu tava tendo que sair de casa às 5h30 da manhã, eu era muito novo, tipo, não muito novo, né? Mas era foda sair. Então, pô, 17 para 18 anos, sair 5h30. Eu pegava, desculpe. O primeiro São Francisco era 5h20 da manhã. Nossa. Ele passava lá na rua de casa. Madrugada quase. Eu pegava lá. Aí eu falei, puta, cara, não tá dando. Daí eu falei, vou mudar de faculdade. Aí eu já estava estagiando. Então, desde o meu primeiro período, eu já comecei a estagiar. Então, ali em maio eu já arrumei um emprego, comecei a trabalhar na academia. E daí eu falei, pô, vou precisar trancar a faculdade, preciso mudar, não tá dando ruim, não consigo chegar a tempo nas aulas, já estava começando a ir mal. Daí eu conversei com meus pais e falei, não, vamos tentar uma transferência, então, pode ser para uma particular, a gente tenta, antigamente, hoje acho que acredito que tem o FIES ainda, mas era um negócio mais simples, sem essas burocracias aí e tal, de hoje em dia. Então, vamos tentar, vamos colocar lá na fila, e daí se inicia no outro semestre. Daí nisso eu parei e fui trabalhar numa portaria. Então, eu fui trabalhar numa portaria, isso aí já rodamos mais um ano, né? Então, eu já estava ali com 18, 19. Sim. Aí eu fui trabalhar numa portaria de um aluno meu da academia, que era da Britânia, um call center, que era só para ser segurança, só porque eu era grande. Então, assim, sem um curso, sem nada, ele falou, preciso de você ali. Tem um shape para isso, né? Então, tipo, pô, eu já tinha esse tamanho. Sim. Então, eu tava trabalhando lá até começar as aulas da PUC. Só que ali eu já ganhava um pouquinho bem. Então, pô, tava com 19 anos, ganhando 2,5 para trabalhar das 6 à 1 da tarde. Tá todo bom, dia. né? Tá bom. Minha nossa senhora, morava com a mãe, não me preocupava com nada, ajudava um pouquinho em casa e sobrava dinheiro. Então, eu já tava meio que querendo parar de estudar. Assim, e não desmerecendo, Deus o livre, eu já fiz de tudo nessa vida. Então, tudo. Mas eu não ia chegar onde eu tô trabalhando ali na portaria, sabe? Então, assim, eu tive que escolher e foi no subconsciente mais na pressão mesmo. Falou, não, vai ter que voltar a estudar, o combinar era voltar a estudar, você veio trabalhar aqui, beleza, agora se vira. Falei, tá. Então, daí peguei, pedi minha conta lá de onde eu trabalhava. Isso aí deu, tipo, quase uns 6 meses, assim. Pedi a conta lá de onde eu trabalhava e voltei para a PUC. Então, no outro ano eu voltei para a PUC, já com 1 ano de atraso, e comecei a educação física oficialmente ali. Aí eu tive uma época bem perturbada da minha vida. Não dá pra falar, né? Normal. É tipo deprê mesmo. Então eu realmente passei por uma depressão, nada de... Você sabe como que eu sou, tudo, então, mas nada de frescura. Então, tipo, de coisa ruim mesmo. Tem que matar, tem um monte de coisa ruim. Só causei caos pra minha família. Aí eu falei, pô, preciso de uma segunda chance, né? Tranquei a faculdade, preciso ver o que eu vou fazer. Eu peguei e fui lá pra São Paulo. Aí eu fui pra São Paulo pra treinar jiu-jitsu. Então eu consegui passar numa peneira, que era para um time, para representar o time, e eu falei, pô, sempre quis viver do esporte, levo jeito, eu tenho bastante título, graças a Deus, aí tive uma caminhadinha legal no esporte. Aí fui para São Paulo morar lá, acabou que deu tudo certo, deu tudo errado, mas deu tudo errado na parte dos patrocínios da galera, então, tipo, a galera do projeto em si que se ferrou, porque quem organizava tudo não deu conta e acabou literalmente acabando com o sonho de todo mundo. Aí tinha até o Adriano, que era um dos empresários nossos lá, um empresário bem forte lá, é dono da Brutal Massa, se eu não me engano, lá de São Paulo. Ele chegou e perguntou pra mim, né, por que eu estudava, o que eu tinha feito, se eu tinha ensino fundamental, né, tipo aquela pergunta de realmente de pessoa desacreditada, vamos dizer assim. Falei, não, eu vim pra cá, eu já tava no segundo período da faculdade. Ele, tá louco, Pia? Tá louco? Como assim? Não, volta a estudar. E eu fiquei com isso na cabeça. Só que passou 1 ano. Eu fiquei quase 1 ano lá em São Paulo. Aí eu cheguei em Curitiba, falei, tá. Então o que eu vou fazer? Deu errado lá, vim pra casa, o que eu vou fazer? Falei, vou treinar, né? Então eu tava treinando lá, já tava lutando, tava bem. Cara, eu cheguei aqui em Curitiba acordando às 5 pra ir correr. Falei, nunca na vida que eu fazia isso. Mas lá em São Paulo a gente tinha uma rotina absurda. Então eu chegava aqui, ia correr, daí dava 9 horas, ia pro jiu-jitsu, voltava pra casa, meio-dia tinha o treino de novo, meio de meio, voltava pro treino, de noite também ia treinar. Só que aqui em Curitiba é muito fraco, não tem campeonato pra você ganhar dinheiro, tal. Então isso aí eu já fiquei meio que assim. Aí como era fim de ano, quando eu tinha voltado, eu falei, bom, vou voltar a estudar. Aí eu voltei pra PUC, né, consegui me matricular, tinha o FIES lá tudo certinho, peguei, falei, precisava, daí passou o ano, cheguei no 4º período, eu precisava de horas complementares. Então lá na PUC, na época era dividido em horas de, não era estudo que falava, enfim, acadêmica, daí estágio obrigatório e tal. E eu precisava fazer, acho que era 130 horas de pesquisa, 230 horas de pesquisa, alguma coisa assim. Aí eu descobri que tinha um laboratório lá, que era o LAF, que era o Laboratório de Fisiologia e Exercício, né?
Aí eu fui lá, conheci uma galera, fiz a provinha lá que tinha que fazer e entrei. Falei, mas com o único intuito, nossa, beleza, vou assinar minhas horas. E fechou, né? E fechou. Uhum. Aí eu descobri que tinha o projeto de iniciação científica, que era o PIBIC, que a galera ganhava para estudar, só que tinha que fazer daí 20 horas de laboratórios na semana. Convivendo com o pessoal semana a semana nos encontros ali, eu vi um pessoal igual a gente aqui, de frente para uma tela, falando de via bioquímica, de efeito tal e efeito tal, com um doutor. Falei, não, peraí, como que essa galera é educação física? Eu não sabia, eu já estava no meio da faculdade, eu não sabia que educação física era laboratório. Uhum. Um cara de jaleco falando por favor e bonitinho. Falei, cara, que massa. Comecei a prestar atenção, falei, vou ler. Aí eu lembro até hoje, peguei o meu primeiro artigo, que é de um camarada meu, que hoje é doutorando nos Estados Unidos, o Alisson Enes. Ele já participava, que era sobre treinamento concorrente, tipo aeróbio e musculação, sabe? Uhum. Daí li com ele, daí um outro amigo meu estava participando do mestrado, perguntou se eu não queria ser cobaia dele. Então, para participar como amostra, que era de treinamento de força, daí era na rosca direto, treinamento excêntrico, o Renan Ramos, um mestre, um professor muito bom. E, cara, caí ali, de repente eu tava passando, tipo, a manhã inteira na sala, almoçava e ia pro laboratório. E ficava lá, e era uma galerinha legal, tava tendo umas coletas bacanas. Pô, participei de coleta com a Seleção Brasileira de Karatê, do doutorado da minha professora. Foi muito massa. E desde então, cara, eu falei, pô, vou ser bom. Daí eu falei, vou ser bom, levo jeito. Então é até, não é ignorância falar da gente, assim, mas isso é mentira. É tudo que eu fiz, eu me dei bem. Uhum. Falei, cara, vou me dar bem nisso aqui também. Aí comecei a ver fulano que se destacava, o outro fulano. Lógico, com todas aquelas firulas, porque a gente não tinha tanta informação, né? Sou novo, tudo, mas eu tô falando de 13, 14 anos atrás. Sim. Então eu entrei na faculdade em 2013. Então fazem 12 anos. Muito tempo, né, entendeu? cara? Fazem 12 anos outro mundo, né? Que eu só trabalho basicamente com musculação. Uhum. Então era outro mundo. E, cara, fui indo. Fim da faculdade, já existia essa parte online, eu já tinha minhas referências, falei, vou trabalhar. E foi assim, basicamente assim, eu caí na musculação, estágio. Trabalhei de madrugada já em academia, fazendo estágio de professor. Então, chegar meia-noite, sair às 6. Aí, para completar a renda, fazia taxa de segurança, taxa de bar, fim de semana, tudo. Mas tudo entrelaçado ao esporte mesmo, assim, foi muito massa. Até quando eu trabalhava de segurança, eu trabalhava num bar bem tradicional aqui de Curitiba, o Chapela. Então, lá na Batel. Daí, eu lembro até o nome do rapaz, o Douglas. Puta, um negão gigante, cara. Daí eu falava que eu treinava no overall, fazia educação física. Cara, você tem que ficar igual também. Apostei até com ele, cara. Falei, não, quer apostar que eu vou meter o shape? Né? Vou ficar igual você. Assim. Ele, duvido, não sei o que. Nem lembro quando nós apostamos. E por causa dessa aposta, eu fiz a minha primeira preparação. Que, assim, realmente queria subir no palco. Aí foi isso em 2019. Então eu apostei, digamos, 500 com o cara, que em 3 meses eu mudava e ia ficar tipo ele. Aí acabou que a aposta dane-se, e eu tive o melhor shape da minha vida e entrei de cabeça no bodybuilding. Daí passou para 2020, veio a pandemia, e daí de cair. Então eu falo assim, eu cheguei no meu atleta em musculação, ali, atleta, porque eu não competi, Sim, mas em 2019 ali até a pandemia. Aí foi quando deu a reviravolta para todo mundo, né? Sim, mudou o game, né? Aí mudou o game. Que legal, cara. Você vê quantas coisas que acontecem por acaso, às vezes, mas no final te leva um caminho bom, né? Totalmente diferente, assim. Eu falo até a questão do design, né, que eu fiz. Hoje eu uso um monte. Nada perdido, né, cara? Nada foi perdido. Eu brinco com a galera, vocês falam, mais um dia sem falar de tangente, de cosseno, não sei o que. Eu falei, pega o ângulo daquele agachamento ali, você tem que traçar a tangente para ver qual que é o torque máximo que você vai ter no teu joelho. Lógico, você não precisa ficar falando as palavras, mas a parte técnica é isso. Então a gente vai pegando. E hoje eu não preciso pagar ninguém para fazer minhas artes, porque os 6 meses que eu fiz de design e gostei de mexer em Corel, Photoshop, Illustrator, eu faço até hoje. Sabe? Legal, então, e eu manjo, daí fui aprendendo, hoje eu não preciso de ninguém para fazer minhas coisas. E é um serviço caro. Meu site é o que fiz. As coisas eu fiz, sabe? Legal, cara. E aí vai entrelaçando tudo com a educação física. E você agora, né, você falou que você foi para essa área do personal trainer do bodybuilding. Como é que tá, assim, essa área hoje no Brasil? Tem muita procura? Como é que é a vida do atleta, assim? Conta um pouquinho pra gente disso. Então, assim, o que eu acredito que essa crescente fitness, independente da área que você for abordar ela, vai longe aí. Então, independente da IA, tudo, eu estar presente com você na academia é um tempo pesado, mas ainda não tem uma tecnologia que vá substituir eu, literalmente, eu que acompanhando lá.
Se tem, ainda não chegou aqui, né? É. Sabe? Então, existe várias vertentes. Então, eu comecei ali, falar da Academia Overall, né? Hoje é uma das maiores academias do Brasil, conceituada mundialmente até. Eu comecei como estagiário de faculdade, fazendo estágio. Eu lembro que acabou o meu estágio, eu pedi pro patrão na época para eu continuar lá, de graça, sem nada, só queria estar junto, porque eu tava cheio de referência ali. Na época tinha muito atleta, muito treinador foda que tava ali. Aí eu peguei e falei, beleza, então agora eu me formei, o que eu vou fazer? Preciso trabalhar. Quando você se forma, você é desempregado. Exatamente. Preciso trabalhar. Daí onde eu fazia estágio, eles tinham me efetivado. Então era lá na HJ no Cajuru, uma academia que me deu muito suporte, assim, realmente. Eu tive uma passagem de 2 anos lá e deu para crescer, né? Deu para entender coisas ruins e entender coisas boas. E daí eu falei, bom, me formei, vou me efetivar, beleza. Daí eu tava com a ideia daquele, todo professor, né? Bom, pego ali 5 alunos, me pagando na época 50 a hora, dá R$1.000 por aluno por mês, trabalho 5 horas por dia e ganho 5 mil no mês. Legal. Bacana. No papel, bacana. Lindo. Tudo é lindo. Uhum. Beleza. Aí na segunda semana, que eu me formei no dia 5 de fevereiro de 2020. Na primeira semana, eu anunciei que eu tava com o personal, tudo já comecei, peguei meu CREF e comecei a espalhar pra galera. Na outra semana, na primeira semana de março, que já tava aqueles negócios de pandemia, eu já tinha fechado a minha agenda inteira da manhã, que era o meu horário da academia. E eu pedi minha conta. Então eu tinha 5 alunos de manhã para 6 horas que eu trabalhava na academia. Falei, nossa, mas na academia eu ganho milão aqui. Aqui eu posso ganhar muito mais. Vou pedir minha conta. Só que eu já tinha vindo a onda do Covid. Entendeu? Eu já tinha vindo, mas aquilo lá, vai fechar, beleza, tá tranquilo, a gente volta semana que vem. Cara, pedi minha conta dia 17 de março, fechou a academia e não abriu mais. Nossa. Abriu volta e meia, assim. E eu tava com os alunos, então teve alguns ali que eu devolvi o dinheiro, teve outros assim, que vamos dizer, como a gente vai cair nesse assunto, mas personal realmente é um artigo de luxo para você ter, que não se importaram em eu não devolver o dinheiro, falou, não, deixa aí, tá pago, né? Depois, quando a gente voltar, a gente acerta tudo certinho. Falei, beleza. Aí nessa, cara, eu caí no online. Então eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E logo que eu me formei, tinha um amigo meu, você conheceu, né, o Jorge? Sim. Então, a gente decidiu trabalhar junto. Então a gente abriu uma empresa, a Mutan. Hoje ele que é o chefe, assumiu, né, toca a empresa, eu não faço mais parte. E a gente começou a trabalhar junto com um modelo totalmente diferente. Então a gente pegou, eu falo para ele assim, o cérebro dele, o meu cérebro, e desenvolvemos um método de trabalho, que hoje mesmo separados, nós dois usamos o mesmo, e dá muito certo, entendeu? A gente começou a trabalhar junto. Começou a crescer a empresa, daí ficamos naquela, vamos para o acadêmico, vamos vender produto, vamos ficar famoso, vou virar influencer, o que a gente vai fazer? E ficamos 2 anos trabalhando na parte da consultoria online e dando personal conforme o andamento da pandemia mesmo. Então eu cheguei a atender em casa, ia no apartamento e a gente vai se virando. E teve um período onde foi bem foda, que realmente lacrou tudo, aí eu fui trabalhar na pizzaria da minha família. Aí eu ficava lá, não de massa nem nada, só ficava junto do balcão lá, precisava fazer alguma coisa, faz tudo. Então quem toca lá é meu tio, então ele falou, vem trabalhar comigo aqui, não fechou, mas o ramo alimentício dele, fast food, assim, ele fala, é até feio eu falar isso, né, ele brinca com a gente, mas eu não me ferrei, eu só ganhei dinheiro. E que realmente o pessoal só engordou, só pedia comida, é a única coisa que não fechou. Então, assim, lá eu consegui daí, tipo, viver normal. Né? Daí abria um bar ou outro ali, eu ia fazer uma taxa, porque realmente a academia não tinha o que fazer. Aluno meu que tinha prédio, que tinha academia, reservava horário, eu ia lá. Eu tinha uns equipamentinhos, até comprei para atender uns outros. E daí foi rodando, mas eu quis realmente cair no online. Aí passou essa onda, eu já estava dando personal... Não, aí quando eu comecei a dar personal na Overall, eu ficava bem triste que eu não tinha sido contratado. Não que eu não por oportunidade, eu tive muita oportunidade lá, mas não deu por causa da faculdade, tinha dependência, não batia o horário, tava com um aluno já. Complicado, né? Aí eu consegui uma aluna, que é a esposa de um atleta meu, até hoje, e comecei a dar uma aula. Aí tinha um outro, eu falei assim, pô, tô cheio desses caras aqui, já faz tempo que eu tô aqui, quero cair pra ser treinador. Daí tem o Luan, um amigaço meu, e ele aceitou subir no palco, para eu preparar ele em conjunto com outro Nutri que estava se formando, amigo nosso, o Luiz. Aí eu falei, Luan, preciso de alguém para eu dar personal de alto rendimento lá no Overall.
Eu preciso só que você tenha vontade e que queira subir no palco que eu sei que você quer. Não precisa me pagar, você só precisa pagar a academia. Então você paga a academia lá, paga a minha taxa de personal e eu no treino todo dia lá para eu começar a ser visto. E daí isso foi em 2020, né? Daí em 2020 a gente conseguiu se preparar, ele subiu no palco. Daí, cara, não vou falar que foi um deslumbre assim, porque eu tava tentando buscar um outro jeito de ganhar dinheiro dentro da educação física com outros clientes. Assim, vamos pegar, quero atender os magnatas, né? Porque atleta eu já fui, só dá dor de cabeça, né? Mas aí o tempo foi passando e a minha abordagem de tratativa caiu muito para o público masculino. Então eu sou um cara mais incisivo, eu falo mais firme com eles. Comigo é bem poucas ideias, assim, né? Principalmente quando é atleta. Atleta não tem que achar nada, só tem que fazer. Aí optei por, falei, não, vou me especializar no público masculino. Eu falei, o que eu vou trabalhar no público masculino? Eu vou trabalhar com um cara que queira ficar forte e grande. É isso. Não interessa o que você faz, se você escolheu a musculação para mudar a tua vida, eu trabalho com força e hipertrofia. É isso que eu te entrego. E é assim que a gente vai mudar. Aí, cara, foi acontecendo. Então, vem um personal aqui, vem um personal ali, uma consultoria aqui e vai vir os cases de sucesso. Você é o nosso. Então, falando abertamente, quem tem uma intimidade para isso, chegou imenso. Entendeu? Então, cara, tem o seu Ramos também que tá praticamente 4 anos comigo. Também saiu de 156 quilos, baixou para 100. Hoje não tem nem o que falar, são pessoas totalmente diferentes. A própria Yasmin, que foi a minha última personal mulher, também é uma nutricionista, uma mestre muito boa, também desenvolveu pra caramba. E o pessoal foi começando a procurar. Daí nesse tempo foi quando eu me separei a empresa do Jorge, né? Decidi seguir o meu caminho, meu método, do meu jeito. Não aconteceu nada, né? O pessoal brinca assim, ai, obrigado, nada. Jorge é meu irmãozaço, meu melhor amigo, não tenho o que falar. Aí separei e falei, tá, do zero de novo. Porque assim, a gente tava com uma empresa, então amigos, negócios à parte. Nós tínhamos planos que envolviam outros profissionais e tinha tipo uma galera que só eu cuidava. Daí a gente fez um jeito de divisão lá, justíssimo, mas eu realmente fiquei com menos. Eu falei, tá, agora eu preciso tomar uma rédea, né? Daí peguei e falei, não mandei currículo, mas eu lembro que era mais ou menos em fevereiro de uns 2 anos atrás, 2023. O proprietário da Overall lá perguntou pra mim assim, ei Vinícius, você tem ainda interesse de entrar pro time? Daí eu falei, nossa, mas com certeza. Dele, eu te vejo com muitos bons olhos. E saiu. Foi isso. Aí passou, em junho me chamou. Fui contratado. Daí entrei na Overall como professor, daí mesmo, já dava personal lá, entrei como professor. Aí começou. O pessoal veio. Hoje fazem 2 anos, fechou um ano. Fazem 1 ano e meio que eu tô como funcionário, 2 anos que eu tô como funcionário da Overall, e hoje eu já sou coordenador. Então assim, eu já passei por todos os cargos de lá, e eu sou o 3º coordenador da Overall. Hoje tem outras unidades, né, mas daquela ali da Matriz, onde eu não sou da Matriz, sou do Alto da 15, né, mas ali teve o Juan, que foi meu veterano na faculdade, então ele foi um dos meus primeiros treinadores também. A Ana Paula, que hoje é uma treinadora olímpica, que é sinistra, ela é a nossa coordenadora geral. E daí apareceu a oportunidade de eu assumir de uma nova unidade, que hoje eu digo que é a unidade mais diferente que a gente tem, com o maquinário lá da Coreia, da Newtek. Somos a única academia do sul da América Latina que tem esse equipamento. Legal. E eu tô na frente dessa. Eu falo assim, não foi de paraquedas, mas é uma história tão linear e parece tão massa. E que foi simples, e o que eu falo pra galera é você trabalhar. Porque você iniciou perguntando assim, como que tá o ramo fitness? Hoje eu digo tranquilamente, 50 pessoas não é nada. Então assim, se você tá no online e você tem 50 alunos que te pagam aí, cara, R$200. 50 alunos que pagam R$100 é 5 mil, cara. Entendeu? E pra você atender eles ali em 3, 4 horas do teu dia, com uma boa abordagem de venda, você não precisa ser o cara. Você não precisa ser o cara de... Tem gente que tem conteúdo aí pra caramba, mas tem 20 likes, tem 100 mil seguidores, você vai ver, tem 43 likes. Aí você pega eu lá, eu tenho 2 mil seguidores, 50 alunos online, 4 alunos de personal, sou coordenador da parada, tô em todos os vídeos ali. Não quer dizer muita coisa. Então a galera tem que diferenciar isso. Não tô dizendo que o profissional é ruim, mas existem vertentes. Você pode procurar, você pode conseguir sem cair na linha de eu vou entrar para uma marca, vou fazer videozinho no TikTok. Nada contra quem faz isso. Sim. Mas para mim não tem essa. Eu não vou fazer dancinha. Entendeu? O meu público ele é mais seleto, só que a fatia do bolo é boa. Sim. Entendeu? Então é um negócio que eu falo para todo mundo.
Você caiu na educação física, você está falando que você não vai ganhar dinheiro? Mentira. Você não vai ganhar dinheiro se você se acomodar. Na sala de musculação você não ganha. Não ganha. O piso, eu, como profissional, acho muito baixo o piso que a gente recebe pelo órgão responsável, né? Então aí pelo CREF, falo mesmo. Então assim, eu acho muito baixo pro que a gente proporciona para as pessoas, mas vai ter que se coçar. Então eu falo pra galera, tenha a base prática, a teoria é indispensável. Se você é um profissional de educação física, você é formado. Se você é formado, você não pode ficar com as coisas em blocos separados. Eu sou do treinamento, eu sou do alongamento, eu sou da postura, eu sou da periodização. Tudo isso aqui tá junto. Então o nosso corpo é uma caixa só. O que o cara da bioquímica lá, o que o Douglas estava falando aquele dia, e o que eu falo da fisiologia, está acontecendo ao mesmo tempo no corpo. Então o pessoal tem que abraçar isso aí e ver, beleza, o que eu domino? Vinícius, força e hipertrofia. Eu vou trabalhar aqui, ó. Eu não vou trabalhar lá com o idoso. Eu larguei o mestrado da PUC porque eu ia ter que fazer uma intervenção com idosos sarcopênicos, lá no Cajuru. Imaginei eu indo no hospital dar treino para velhinho que está todo debilitado. Vejo minha avózinha lá, já me parte o coração, fico triste. Vou ficar num ambiente 1 ano, 2 anos fazendo isso? Não quero. Daí foi quando eu fui para a especialização da Federal. Então, assim, você achar o teu nicho e dominar ele, é só olhar para você, cara. Dentro da educação física é isso, porque o teu cliente, ele se identifica com você. Acredito que aqui também seja assim. Mas lá eu tô muito próximo, muito contato humano. Então, por exemplo, o pessoal até brinca assim, né, comigo. Fala, pô, Vini, todos os seus alunos são muito cabrunco, né? São tudo igual você. Eu falei, sim, a gente se xinga o treino inteiro. Eu falo, se eu te xingo e você leva pro pessoal, você não tem a mínima condição de ser meu aluno. Né? Porque o pessoal se identifica, a galera é muito parecida comigo. Tem até gente que é parece mesmo assim, parece comigo, sabe? Então, pô, pessoal, acha o nicho, vê para onde você quer, que vai dar boa, dá para ganhar bem, tranquilaço. Falar, bom, primeira participação no podcast, tudo, mas, cara, dezembro do ano passado eu fiz 42 mil reais. Tá ligado? Tipo, o que aconteceu para isso, Vini? Eu tive um pagamento de um personal anual adiantado para esse ano. Então, isso assim, 1 em 1 milhão. Eu nunca vi, nunca me contaram na minha trajetória. Aconteceu comigo. E entrou bastante gente, cara. Entrou grana, vai indo, vai indo. E assim, é a fatia do bolo pequeno. De pouco em pouco, em pouco, em pouco, em pouco, você vai pegando, cara. Legal, cara. Entendeu? Parabéns, então, tipo, hoje legal. a academia, você vai ver. Lá a gente fala, ó, você não pode cobrar menos de 100 pila a hora. Mas é você que valida o teu ticket. Meu chefe fala, ó, se um dia você cobrar 300 na hora e fechar o aluno, eu te levo jantar. Eles querem que a gente cresça, sabe? Então, assim, educação física é pra ganhar dinheiro, cara. Dá pra ganhar dinheiro tranquilamente. Tem médico que não tira dinheiro que a gente tira. Só que, assim, eu, né, não sou escandaloso. Eu fico na minha. Eu gosto que o pessoal chegou, ô, Vini, logo dá tudo certo. Beleza. Então, assim, fica na tua, não fica explanando que as coisas dão bom. Então, legal, cara. Dá pra investir. Educação física vale a pena. Como você falou, cara, achar o teu nicho, né? Especializar, saber que não dá pra agradar todo mundo, né? Escolher um perfil. Não vai cair. Igual eu falei, é uma história bonita, mas no tempo que eu e o Jorge estava desenvolvendo nosso método, tudo, eu trabalhava às 5 da manhã, ele também. A gente parava de trabalhar às 10 na academia, então das 5 da manhã às 10, a gente chegava em casa e ficava até às 3, 2 horas da manhã em reunião, cara. Conversando, montando planilha, desenvolvendo, vamos fazer assim, como é que nós vamos fazer o dinheiro e o escritório, o que tem que fazer. Pô, teu dia tem 24 horas, você vai ter que dar um jeito, sabe? Eu sempre procrastinei as coisas, mas depois que eu coloquei e falei, pelo menos no trabalho, falei, a louça fica para depois. Mas no trabalho eu falei, não, preciso fazer as coisas. Preciso, vamos. E, cara, graças a Deus, hoje estamos aí falando. Acredito que tem algumas pessoas que se espelham em mim ali dentro da academia, né? Não é um nível global e eu já fico muito contente só com isso, sabe? Legal. Então, o dinheiro entrando, eu não me expondo e conseguindo ajudar a galera ao meu redor ali, eu já estou muito feliz. E se chegar em mais pessoas, pô, melhor ainda. Nossa, muito bom, falar. Muito legal, cara. Que bacana, que insights legais. E assim, só pra gente dar uma fechada nessa parte, você falou que o personal é um ticket, né, elevado, é de luxo, né? Mas também tem a modalidade do personal online, que daí é um ticket um pouco mais baixo, é um pouco mais acessível. Mas o pessoal às vezes tem muito receio, assim, poxa, mas online funciona. Então, assim, fala pra gente como é que é pro aluno, qual a diferença entre o online e o, né, presencial e como, né, os dois podem ajudar você, né, a poder melhorar o seu corpo, enfim, a sua saúde. Então, assim, hoje no online eu consigo entregar exatamente o meu trabalho pro pessoal online. Mas eu não tô lá. Então eu falo, cara, a diferença
É eu, meu cérebro em ação com você ali, que envolve segurança, a execução correta, um controle melhor de carga, tudo. Mas o pessoal fica muito preso no tempo. Igual a gente comentou aquele dia que eu vim aqui conversar com o pessoal, pô, eu não tenho tempo, eu acordo essa hora, tudo. Pô, então eu não vou conseguir fechar com você. Você mesmo, Vina, não tá conseguindo ir lá treinar direito por causa das demandas que tem. Se a gente tivesse fechado 6 horas da manhã todos os dias, você ia estar me pagando 5 dias na semana e indo 2. Entendeu? Então, o pessoal geralmente busca o online por ter mais esse manejo de horário e também por causa da questão do preço, cara. Hoje você quer treinar comigo, é 200 a hora a aula. Quantas horas você quiser por semana, a gente multiplica. Agora, então vamos pegar uma semana que você treinou comigo, você vai ter que dar 1.000 não para mim. Presencial na academia, mais a academia. Agora, com 1.000, você paga o meu trimestre, você fica 3 meses com a minha assessoria, 100%, só que sem a minha presença. Aí vai que eu digo pro pessoal, você já tem que ter uma base prática, porque eu só consigo passar, não que não possa acontecer, né? Não existe uma regra, não tem nada assim, mas tem que passar pela academia. Igual eu que lido com muito atleta de alta performance, fisiculturista mesmo, então, cara, é inadmissível eu não estar dentro da academia com alguém. Então, assim, hoje os meus alunos de personal, clientes, né? Os clientes são todos praticantes firmes de musculação. Então, quer saber por quê, como a gente calcula, faz e ação total. Então, assim, eu estou em atividade com os meus clientes, com o meu carro-chefe. Quando eu passo para os meus atletas de forma online ou para cliente também, reflete, sabe? E também, assim, hoje eu filtro um pouquinho. Então, se chegar o pessoal ali para mim, eu nunca treinei na vida, tô com as costas estouradas, tem isso aí, eu já direciono para um outro profissional. Então, eu já peço que pelo menos a pessoa já tenha tido um contato com a musculação, sabe? Não porque eu não consigo ensinar do zero, mas é que da minha metodologia eu vou exigir da pessoa. E isso vai assustar. Quando eu mandar o plano, tarará, assim, assado, você anota a carga aqui, faz assim, você pegou a evolução de tudo. Você viu como que é? E até fala assim, não é pra gente que não tá interessado, você tem que estar atento, entendeu? Você tem que estar atento, senão não adianta. Então a maior diferença realmente é você estar presente e pôr os benefícios de estar presente ali com o seu aluno. Mas se o teu método é bem desenvolvido, o método que eu digo não é, faz tal técnica que vai crescer o peitoral maior. Não. Tô falando o teu jeito, a tua entrega, como que você fala, o feedback que é muito importante e o pós-feedback pro teu cliente. Então, assim, você tem que abraçar isso, organizar e entregar. Não precisa ser na melhor planilha de todas, entendeu? Mas que você entregue o teu 100% bem ali, que o teu aluno tenha resultado. O cara não vai te largar. Não vai te largar. Sabe? Legal. É isso aí. É uma possibilidade para você conseguir ter uma assessoria personalizada, né? Com o melhor custo-benefício. Então vale a pena para a pessoa arriscar, né? O exatamente. online. E a escala é muito maior. Entendeu? Hoje eu não consigo atender 50 alunos online. E assim, eu falo de meus 50 alunos, mas isso não é nada, cara. Tipo, eu tenho minhas referências ali, tem o Léo Schmidt, tem o Rodrigo Coach, o Abel, o Vitor, tem uma galera muito mais famosa, assim, que são profissionais bons, não são charlatão. Os caras tiram uma nota e deve ter ali 150 alunos. Entendeu? Daí eu calculei 150 alunos, tô pagando 469. Pô, nós estamos falando de 70 pau no mês, cara. Então, assim, como que eu não vou querer caminhar para isso? Aí você vai conversar, e eu tenho contato com esses profissionais. Eu vou conversar com eles e eles falam assim, se eu conseguir, como é que você não conseguiu? Pô, meu próprio patrão, o Robson, dono da Overall, o cara vendia picolé, cara. Entendeu? O cara vendia picolé, hoje é dono da maior rede de academia que tem, de bodybuilding. É absurdo. Então, assim, é saber o ambiente, saber a tua base acadêmica e para onde você vai, cara. Já é. Tá bom. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Tem que entrar em ação, né? Fazer. Começar. Legal, cara. E assim, para quem quer começar a fazer alguma atividade física, né? Começar a se mover, como você comentou, que dica que você dá para a pessoa que assim, tá no sedentarismo, assim, tá nessa vida de trabalho, expediente puxado, mas não consegue ter tempo? Que dica você dá para essa pessoa que quer começar? Ache alguma coisa que faça você se mexer, que você goste. Então, atividade física e exercício são coisas diferentes, certo? Você não precisa estar dentro de uma sala de musculação. Você pode falar, eu não gosto de caminhada, não gosto de corrida, mas eu treinava Muay Thai quando eu era pequenininho e tenho interesse. Tente voltar. Você vai estar fazendo uma atividade física, praticando uma nova modalidade esportiva, entendeu? Você vai se mexer. O corpo é o que tem o Heifer, que é um fisioterapeuta muito bom, eu gosto muito dele, ele diz assim, é a terapia em movimento. Você precisa se mexer.
vai doer, vai cansar, vai machucar, alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Mas se você está começando, ache uma atividade que você goste. Se você consegue ser mais radical, igual quando você veio para mim, foram 2 vezes que você veio perguntar comigo. Uma foi para qual esteira que comprava para ter em casa e a outra foi para me contratar para musculação. Ou seja, a musculação em si ficou a sua segunda opção. Entendeu? Só que no quadro que o seu físico tava, você não podia voltar a jogar bola 2 vezes por semana. Ia acabar se machucando, entendeu? Ia ajudar você a emagrecer? Mas você caiu para academia, disciplina. Falou, vou criar um novo hábito. Não é isso que você prega aqui por todos os seus colaboradores? Crie um novo hábito disso. Você criou um novo hábito. Aí a gente cai no negócio do tudo ou nada. Vai. Eu sou assim, quer fazer? Tem que fazer. Se eu vou achar outra coisa, beleza. Faça uma outra modalidade, vai jogar tênis, vai passear, fazer uma caminhada que seja. Comece aí no mercado de a pé. Entendeu? Mas coloca o teu corpo em movimento. 1 hora ele vai pedir exercício. Sempre. Principalmente nós homens, em relação ao hormônio, testosterona, vai aumentando os níveis. Cara, eu falo pra Bárbara, pra minha esposa, eu falo, às vezes eu, sei lá, eu preciso só bater em alguém. Né? Sabe, eu preciso sair na mão, eu preciso puxar ferro. Você quer fazer alguma coisa pra se liberar isso, né? Só que você tá fazendo de um jeito certo, você não tá indo pra um boteco, cara. Entendeu? Sim. Pô, tá chato em casa, não sei o quê, não aguento mais meu peso. Daí tá comendo Doritos? Pô, vá comer Doritos caminhando na rua. Entendeu? Já não tá fazendo nada, vai até a padaria que você compra doce e vai a pé. Você vai cansar, não vai querer comer açúcar. Sim. Entendeu? Sim. Então a dica é essa. Cara, hábito. E faça alguma coisa que precise se mexer. Não tem mais nada, assim. Se mexa, aí você vai achar alguma coisa. Eu não posso pegar, vem pra musculação. Não, natação, vôlei, basquete. Faça alguma coisa. Alguma coisa você vai achar. É impossível você não gostar de nada. Entendeu? O pessoal fala, passa o dia inteiro jogando. Eu falei, frequenta um clube de tiro, vai lá fazer aquelas progressão tática que os caras fazem, tem um monte de coisa que vai fazer. Aí você é saudável o teu físico? Não. Mas você tá se mexendo. Então, levantar a bunda do sofá é a primeira coisa que você tem que fazer. Sim. Só dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Como for, né? Como for. Repete no outro dia. É consequência, como você falou, né? Vai ser um outro hábito que vai gerar um outro hábito e por aí vai. E não querer abraçar o mundo de primeira. Não, eu vou acordar, vou fazer minha caminhada, daí eu vou pra academia, daí eu vou voltar, vou fazer mais um cardio, vou comer minha salada de noite. Calma. Hoje você acorda e você vai pra academia. Eu tô fazendo academia ali, ó. O pessoal fala, mas é só 3 vezes a semana. Eu falei, só 3 vezes. Calma. Por quê, Vinícius? Quando eu precisar adicionar atividade, eu tenho pra onde ir, eu não vou queimar cartucho. É igual o anabolizante. O pessoal cai no fisiculturismo, chega lá, quer tomar... Eu falo, calma. Alta performance é diferente, a gente não sabe como tá teu corpo, tem que ir no médico, ver o que acontece. Não vamos queimar usando tal coisa, sendo que você não precisa agora. Tipo, isso pensando na performance de palco, né? Não pra galera comum. O cara, quer acelerar ali, não, vamos pôr tal substância. Não é o momento. O doutor falou que é assim, o doutor falou que é assado. Mas eu acho, você não acha nada. Então vamos com calma. Sempre assim, calma. Legal, cara. E assim, benefícios, cara. Quais benefícios a atividade física proporciona para a pessoa, tanto na vida pessoal como profissional? Eu digo isso de forma simples com um exemplo de um aluno meu. Seu Ramos, ex-bariátrico, voltou para 156 quilos depois da cirurgia. Não conseguia alcançar no chão, eu mostrei ele quando eu vim aqui para vocês. Eu falei para ele assim, que eu tenho um vídeo disso. Falei, ei, gordão, você quer chegar no aniversário de 15 anos da tua filha, tá um ranhentinho lá que não tem nem medo de você? Falando assim para ele. Falei, você é uma bola de carne gigante aí, não consegue nem encostar no pé, não consegue passear com a tua filha. Você quer isso? Você quer a tua filha seja assim? E ele já tinha mudado por um porquê. Ele já tinha um porquê em mudar. Daí eu cito esse exemplo, que hoje ele pega a Camila, joga pra cima, joga pra um lado, e ele falou, hoje os meus olhos sorriem. Então assim, às vezes não é o físico. Às vezes é o porquê que você tem. Às vezes você precisa ficar forte, porque você precisa organizar mais uma rotina de trabalho. Você precisa fortalecer o teu trabalho. Vamos pegar um exemplo aí, o cara trabalha na obra. Ele não é o cara que vai fazer musculação depois de trabalhar. Mas ele precisa achar algum jeito de ter uma recuperação mais adequada. Ele precisa achar um meio de trabalhar mais o cardiovascular dele ou o coração dele. Entendeu? Porque ele já tem uma demanda muito alta de exercício. O que não impede ele de fazer musculação. Temos o Douglas Silva, que trabalhava com obras. Inclusive, quando virou profissional, ele estava numa obra. Né? E hoje é um fisiculturista renomado no Brasil. Tem o Zardo também, que ele é um policial militar ativo e é fisiculturista. Então, assim, são 2 rotinas que é absurda. Para o cara que fica no home office da TI falar que teve 2
reuniões com vários brainstorm, tá cansado para ir treinar? Entendeu? Também cai na parte de humano, né? Olhe pro lado, você vai falar que você tá cansado. Nada, não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada contra. Mas levanta, bicho. Vamos lá, tá cansado, vai sentar, vai abrir uma cerveja, tudo. Vai pro happy hour com a galera, não tem problema. Vai antes pra academia. Entendeu? Voltando pra faculdade, só um pouquinho nesse gancho. O pessoal falava assim, porra, mas você fica no bar aqui tudo. E como é que você vai bem? Como é que você tá tendo as coisas? Falei, ué, vocês saem 11h10 pra ir pro bar. Eu saio 12h30 quando acabar a aula. Essa é a diferença, eu não matava a aula pra ir. Eu queria ir ver as menininhas, eu queria ir passear, tudo. Mas eu não matava a aula. E como eu ficava no laboratório e trabalhava de noite, então eu queria tomar uma cerveja, pô, já sou um adulto. Beleza, sexta-feira, saio da aula, vamos tomar uma cerveja. Só que eu chegava lá 12h30. Eu saía às 4, porque às 5 eu tinha que estar no trabalho. Entendeu? E não era de beber. E bebeção, assim. Agora os caras saem, matam as 2 últimas aulas, que já estão reprovando, pra ir pro bar, só beber um monte. Nem ir trabalhar porque tá cozido. Daí você não vai chegar em lugar nenhum, cara. Equilíbrio tem, você pode fazer qualquer coisa da tua vida. Mas é saber onde você quer chegar. Legal, cara. Então é o porquê, né? É o porquê. É o que move você, né? Ou é um porquê, ou é um porquê. Entendeu? Então escolha esses dois e tome esse tapa inicial que você vai começar, cara. Alguma coisa tem que ter, tua vida não pode ser perfeita. Sim, tem alguma coisa pra te motivar, né? Alguma coisa vai ter que ter. E ainda mais nessa parte, a motivação às vezes não vai vir. Eu tenho uma frase que eu sempre posto. Tem coisa que é de gostar, tem coisa que é de fazer. Pronto. O pessoal chega pra mim, eu não gosto desse. Eu falo, tá, eu não gosto de estar aqui às 5 da manhã. Mas eu tenho que estar. Senão você não treina, senão eu não ganho dinheiro. E é assim que eu sustento minha família. Sim, sim. Isso que você falou é interessante, porque quando eu também estava nesse processo, eu estava querendo assim, melhorar aqui, né, a empresa, melhorar como profissional, e eu comecei a estudar muito as pessoas que têm sucesso, assim, né, os hábitos delas, né, e 2 coisas que elas fazem, assim, que tipo, me pegaram muito. Quase todas leem um monte de livro, total. Um monte, e quase todas também dedicação ao corpo. Tem que ter. Corpo são, mente sã. Entendeu? Como que eu vou conseguir conduzir um diálogo com você aqui mais técnico, por mais que a minha origem seja mais de boa, a gente cresceu na rua conversando com quem nós fuma, nós vai, falando assim, como que eu pego um ortopedista e consigo conversar com ele tecnicamente, né, dentro da área? Lendo. Então assim, não é que você vai pegar o monge executivo e vai ser o melhor líder. Você vai ler o do 1000 a 1 milhão, vai pôr o teu ativo lá numa bolsa e vai ficar milionário. Não, cara, você tem que exercitar. Eu passei por esse processo também. Falei, o que a galera tá fazendo? Cara, livros, tudo esses aí, todos. Todos. 48 leis do poder, 12 leis para uma vida boa, o Diário Histórico para a Vida, Café com Deus. Cara, todos, inteligência emocional, o poder do hábito, todos, é básico. Aí, ó, a gente tá falando basicamente do mesmo tema para 2 coisas que a gente buscou. E assim, o cara que tava lendo isso era um treinador foda. O cara que provavelmente você leu era um empresário foda, entendeu? Aí assim, vamos pegar um gancho, eu gosto de dar exemplos e eu cito nomes porque são pessoas que eu admiro. Tem um cara que se chama Lawrence Tartari. Ele é dono de uma logística, se eu não me engano, e o bicho é uma máquina de performance. O bicho corre, o bicho pedala, o bicho treina, o bicho tá lá no Rio de Janeiro em convenção, o bicho tá pra cá trabalhando, ele é totalmente contra o home office. A sala dele é igual a tua. É aqui, ó, é a galera e ele. Entendeu? Ele tá no meio e o bicho não para. Eu falei, como isso? Ele falou, eu parei 1 ano para cuidar do meu corpo e da minha mente. Agora eu não consigo ficar sem. Então a gente, sim, tem que ler. Só que é aquilo que eu falo. Não adianta você pegar lá, aquele do Gran Cardone, que é bem famoso, 10 vezes. Não adianta você que tá querendo melhorar em treinamento, ser um personal que quer melhorar em treinamento, pegar esse 10 vezes do Gran Cardone sem ler a biblioteca do Kramer, que é um pesquisador de treinamento de força. Entendeu? Então, assim, você tem que ver também a área que você vai lidar, o que você precisa melhorar. Se é o hábito, você entender como funciona o cérebro para você desenvolver mais o trabalho, você vem para cá. Se para desenvolver o teu trabalho você precisa ler mais técnico, você vem para cá e entrelaça com esse. Porque às vezes a galera nunca leu nada. Eu tenho o hábito de leitura desde pequeno. Então também aquilo lá, vem de escola, estudei em escola boa, então, pô, tinha aquele livro, pô, tá louco, eu lia, como que é, Dom Casmurro, né? Lia até isso aí, cara, sabe, esses clássicos brasileiros. Então, tipo, hábito de leitura é muito bom, mas eu puxo o gancho mais pela fala.
que o pessoal não consegue se comunicar. Então é saber chegar e saber sair, se portar em todos os ambientes. Eu, como eu trabalho numa academia de high ticket, cara, tem cara ali, como eu falei do ortopedista, porque eu tenho um doutor lá que é meu aluno, que o cara chega falando que eu tô com uma fissura na fíbula, próxima ao calcânio, e não sei o que. Eu falei, tá, se eu não entendo de anatomia, não sei a terminologia, eu vou atender como, cara? Entendeu? Eu não posso chegar para ele e falar, ó, aqui a gente vai trabalhar com o braço mais erguido para deixar o tríceps mais esticado. Vou falar, não, ó, cabeça longa do tríceps nessa posição no plano sagital, aqui a gente tem um alongamento maior da cabeça longa. Eu tenho que falar com ele assim. Entendeu? Sim. Você não pode chegar aqui com o cara que tem ali, ó, quer fazer a contabilidade de milhões, falando, não, senta aí, fica de boa, mano. Que credibilidade que você vai passar? Sim. Então, essa parte de leitura, sim. Primeiro, para você saber conversar com todas as pessoas, pensando em negócio, pensando em dia a dia, mas não pode deixar de lado a tua parte técnica. Não pode adormecer. Eu tenho 3 livros que eu já li de cabo a rabo da musculação lá, que tem o Fundamentos do Treinamento de Força e Hipertrofia, Fisiologia do Exercício, e tem o Dalman, que é Cinesiologia do aparelho músculo-esquelético. São assim, ó, igual aqueles livros de direito com tábua lá. Eu já li todos mais de 3 vezes de cabo a rabo e eles eu vou ler o resto da minha vida. Porque termo não muda, sabe? Não vai mudar ali, a terminologia não vai... Uma palavra ou outra vai mudar. O teu corpo humano, ele faz X, ele não vai fazer Y. A tua veia, o teu braço, ele faz o mesmo movimento que o meu. Então toda essa base aí não vai mudar. Então a gente tem que sempre estar atento e reforçando, né? É o reforço. Legal, cara, muito bacana. Então, pra gente se encaminhar já pro final do podcast, né? Eu queria fazer pra você umas perguntas, assim, né? Curiosidades. Uma frase, assim, que mais te define, que você mais gosta, o que você tem, assim, em mente? Cara, assim, ó, no lado profissional, é aquelas de brincadeira de Instagram que é pra colocar, sabe? Postei um bom dia, assim, tem umas que eu gosto. Tem uma que um aluno meu me disse, que também é mais pessoal, assim, que diz, quando o homem usa a fé como arma, até o destino aceita a derrota. Então essa é uma frase muito forte que eu estou levando para a minha vida. E essa frase a gente consegue ramificar ela, entendeu? Porque eu, com todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu complemento ela com a seguinte, que todo dia a gente tem mais uma chance de driblar o destino. Então, assim, não que você é uma pessoa ruim e quer virar uma pessoa boa, mas, pô, não tô indo bem na empresa lá, tá foda isso, tá foda aquilo, o que eu vou fazer? Calma. O que eu posso fazer para driblar isso? Então, tem muita, cara, eu sou o cara das frases. A maioria das minhas tatuagens são frases. Entendeu? Legal. Então, essa aí, tem coisa que é de gostar, tem coisa que é de fazer. Essa é uma frase muito boa. Então, eu diria que seria a segunda. E, cara, a terceira é não existe dia da caça. Não pode. Não existe dia da caça. Você é o caçador, você tá ali trabalhando. Não existe, você pode cair. É aquela também, que é a mesma coisa. Não existe o plano B. Tem as partes do plano A. O plano B é o plano A dar certo. Entendeu? Então eu sou muito incisivo nessa parte agora. Então, por mais que às vezes não reflete quem eu fui, para onde eu quero é o que mais faz sentido. Entendi, sabe? E daí, cara, como eu gosto muito de música também, você também é músico. Então, cara, tem umas frases pesadas, por exemplo, do Metallica lá. Take a look to the sky just before you die, tá ligado? É a última coisa que você vai ver. Então, olhe pro céu antes de morrer, vai ser a última coisa que você vai ver. Eu me paro muito pra pensar nisso aí, tá, e o que eu fiz agora? O que eu fiz até hoje? Então, tipo, essa é uma frase que me pega, cara. Me pega, falei, pô, não vou morrer sem fazer nada, só vou ficar olhando pra cima, deixar o tempo passar, as nuvens passar. Então, eu não quero. Então, motivacional é isso, cara. Eu falo, é o que reflete o teu dia a dia. Mas acho que o não tem dia da caça, pra mim, é foda. É foda. Assim, falo, cara, não, vamos pra cima. Não dá nada. Mente assim, blindada, né, cara? Tem que ser. Assim, não sou exemplo de mente disciplinada. Não sou. Mas quero caminhar pra ser. Quero caminhar pra ser. Entendeu? Muito legal, a gente vai cara. buscando. Tô no processo aí, nossa. Sim, faz parte. Todo mundo tá no processo, né? É um eterno processo, né? É o primeiro degrau de... Nossa, não tem o que falar. Tem muita gente pra cima. Sim, beleza. É um lugar, assim, mais legal que você já conheceu? O lugar mais legal que eu conheci, cara... Eu não sou muito viajado, né? Não saí muito daqui. Mas quando eu morava em São Paulo, eu fui pra Cruzeiro. Interior. Aí, eu não lembro o nomezinho do bairro lá, mas era uma cachoeira linda, mano. Era um lugar no meio do nada lá de São Paulo perfeito.
perfeito. Cachoeira, água branca, cristalina, assim, ó. Então, de viajar eu nunca viajei, eu nunca saí do país, nem nada, assim. Mas esse lugar aí é um lugar Esse especial. lugar é um lugar legal, do Matheus, que é um camarada meu que hoje é professor de jiu-jitsu no Catar. Que legal. Então ele morava lá, também abandonou tudo para ir morar comigo lá em São Paulo, a gente participou do projeto juntos, né? É um irmãozaço meu, hoje a gente não tem muito contato, mas lá é um lugar especial, foi um momento bom da minha vida, assim. Bacana, cara. É legal. Qual lugar que você ainda quer conhecer, assim, na sua vida? Cara, o pessoal brinca comigo, que eu falo que eu sou capitalista opressor. Eu falei, meu sonho é ir na loja da Nike lá nos Estados Unidos. Gigantesca, olhar aquela parede de Jordan e pegar qual eu quiser. Eu falo assim, mas de lugar, cara, que eu acho bonito, por filme mesmo, assim, eu tinha muita vontade de conhecer o Central Park, sabe? Nunca fui pra fora nem nada. Também ver a neve, ir num estádio de futebol americano, então no caso seria lá em Baltimore, que eu gostaria de ir. Eu gosto muito do futebol americano, então... Mais umas coisinhas assim, realmente por falta... É um negócio que eu preciso me atentar. Eu não conheço os lugares, eu não sei o que é um lugar bonito, não sei. Então... Acho que gostaria de, assim, desses mais famosinhos. Esse aí deve ser top. Também não conheço, mas deve ser muito top. Sabe? Tipo, vamos lá no Coliseu ir pra Roma, sabe? Por ser famoso, mas só pra ver as pirâmides do Egito também. Nossa, deve ser cabuloso. Eu gosto dessas coisas, assim. Legal. Qual o filme que você mais gosta, assim? Nossa, cara. Então tem várias vertentes. Eu falo desde Harry Potter e Senhor dos Anéis, que é a parte de fantasia que eu me amarro. Mas, cara, Bastardos Inglórios. É um filme de guerra, da Segunda Guerra Nazista, já viu? Sim, com Brad Pitt? Não, legal. esse Tarantino filme... ele, né? Porque o Tarantino, o diretor... Esse filme é sinistro. Gosto demais. Poderoso Chefão, não tem nem o que falar, é filme de máfia, Clássico, máfia italiana aí também, pra caramba. Mas o meu filme favorito é esse. Legal. Tirando Harry Potter. Sim. Quem que é o seu herói ou sua heroína? Cara, vamos dizer assim, né? Primeiro, quem me deu a vida, meu pai e minha mãe, então não tenho o que falar deles. São tudo, né? Meu rei, minha rainha, meu herói, meu espelho, não tenho o que falar. Cara, eu vou te falar assim, eu tenho muitas inspirações, mas eu acho que a nossa força maior, Deus, tudo aí, eu acho que é o que me leva, sabe? Eu não tenho uma pessoa assim que eu falo, nossa... Não, tem pessoas que eu me espelho, tudo, mas eu sei que a minha fonte de energia primordial ali é da minha família, da minha mulher. E me inspiro em muitas pessoas, mas ter um heróizão assim, meu pai. Não tem. Sim, bacana, cara. Qual que é o seu hobby favorito? Quando Meu você tá hobby de favorito? boa assim, Jogar videogame e não fazer nada. eu sou muito ativo, né? É até uma briga lá em casa, assim, porque minha esposa trabalha no escritório. Eu trabalho o dia inteiro fora, andando pra cima e pra baixo. Então eu chego em casa e quero descansar, ela quer fazer alguma coisa. Mas o meu hobby favorito é nerdear, cara. Eu gosto de jogar, então a vida inteira, né? A vida inteira. Então eu tenho meu videogame lá. Ontem mesmo eu tava jogando Gears of War 5. tive um tempinho Clássico, né? ali, a Essa mulher é tava lavando o cabelo, falei, vou lá matar umas pessoas. Legal. Beleza. Mas eu gosto de jogar, gosto bastante de jogar. Beleza. Qual que é a sua comida que você mais gosta, assim? Churrasco. Se for daí ali, cara, é a picanha, arroz branco, farofinha com cebola crisp e uma Coca-Cola gelada ou uma IPA. Já aí fechou, né? Nossa, mas de prato, cara. Puta, tem um parmegiana lá do Barolo, que é muito bom, cara. Puta, eu gosto de parmegiana, parmegiana é bom. E massa com carne, assim, geralmente eu gosto de pegar uma massinha, um talharinho com mignon, sabe? Pesto, molho branco e tal. Tipo, nada de assim. Sim. Mas pra mim, a carne na brasa, não como peixe cru, não como carne crua. Meus ancestrais aí iam achar ruim, né? Tanto tempo sem fogo pra eu ficar comendo peixe cru. Faz sentido. Né? Legal. E assim, qual que é a sua principal virtude e o principal defeito? Cara, eu sempre fui um cara muito elétrico, muito impulsivo. Isso me atrapalhou em muitas coisas na minha vida. Então, hoje eu trato isso ainda, né, para ser um pouco mais calmo, por ser hiperativo também, isso colabora bastante pro negativo. Então, de tomar decisão na hora, sabe? Então, eu acho que isso é um defeito meu. Então, já melhorei muito, mas em termos de rua, assim, eu sempre fui o cara do, então foda-se. Então, beleza, então eu vou fazer. Não gostou? Então, beleza, então eu vou fazer. Eu sempre fui assim. Então, eu já mudei bastante, mas sempre ser muito impulsivo, eu acho que é um defeito muito grande meu. E, cara, de virtude, eu sou uma pessoa boa, cara.
Isso eu tenho plena consciência que eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, não sei quem não gosta de mim. Então, todas as pessoas que eu tenho contato, problema nunca tive com ninguém. Então, eu acho que a minha maior virtude é realmente, eu tenho um coração bom, converso bastante com as pessoas, assim. Não sou a melhor pessoa do mundo, né? Mas eu acredito que sim, sou uma pessoa muito boa. Assim. Pelo menos pros meus, né? Quem não gosta também não veio falar comigo. Sim, exatamente. Quais são, assim, os seus próximos passos para o futuro? Então tá. Então, pessoal, hoje eu tenho 30 anos, eu quero me casar, quero ter a minha casa, já moro com minha mulher, tudo. Quero ter minha casa própria, tudo. Mas, eu falo assim, o treinamento, Vina, pra mim é deslumbrante, amo o que eu faço, amo, não trocaria por nenhuma profissão. Mas eu tô caindo pro lado do empreendedor. Então, eu falo, vivo de rolo. Pego aqui, vendo ali, vendo isso, tudo, tô vendo até caminhonete agora. Mas eu quero ir pro lado empresarial. Então, esse momento da minha vida eu tô ganhando dinheiro. Entendeu? Mas lá na frente eu falei, cara, se eu tiver 5 barracão aí, ó, 20 mil de cada um de aluguel, cara, nossa senhora, tô tranquilo, sabe? Então assim, eu busco até eu ter força, eu vou ficar no treinamento e tô caçando o que eu quero fazer. Mas realmente eu vou pro lado empresarial, eu já tenho meus planinhos aí rodando. Treinador, eu vou te dizer, no máximo até meus 40. Então é 10 aninhos ali. Não que eu não vá ter. Quero ter meus atletas no Olímpia, meu sonho tá lá. Nossa, mas legal, daí vai ser assim, ó. Tipo, é um futuro próximo. O Lipe já ganhou ano passado, foi campeão amador lá em Vegas. Faltou isso aqui pro cartão profissional. Tem outros atletas agora que vão subir também, estão quase no profissional. Então eu sei que eu vou chegar lá. Só que quando eu chegar lá mais velho, eu quero que não seja a minha obrigação, sabe? Eu quero, não, eu sou o treinador do Vinícius, estamos lá, é isso aí. Só que, cara, eu tenho a minha loja, eu tenho meus terrenos, sabe? Então, assim, empreender. Para mim, podem falar o que for, eu tenho minha opinião formada. E como eu sou um empreendedor e CLT há muito tempo, eu sei os dois. Eu sei o benefício de um, eu sei o benefício do outro. E eu sei o que me leva para ganhar dinheiro. A gente vive nesse mundo, tá tudo caro. E se a gente quer sobreviver aqui, tem que trabalhar mais. Não tem que ficar brigando. Vou levantar, vou trabalhar mais. Ele ficou caro, beleza, vou trabalhar mais. Então, minha vida é isso. Então, quero trabalhar com treinamento, que é o que eu amo. Graças a Deus tenho saúde para fazer isso. E lá na frente empreender mesmo. Então, qual o negócio que vai ser? Não sei. O cara do KFC não ficou milionário lá depois com 70 e tantos anos? Pô, o cara do Habib's faliu 3 empresas antes de abrir o Habib's. Então, assim, cara, eu não tenho pressa para empreender, não. E digo que é bom, porque assim, a gente vai pegando bagagem. Então, assim, hoje eu não me considero novo, eu consigo estar à frente de alguma coisa. Mas quem tem 40 anos na estrada aí consegue estar mais na frente aí. Então, eu acredito que para lidar com pessoas, com grandes números assim, eu estando mais velho vai ser um pouco melhor, assim, sabe? Ainda tem os resquícios assim de uma vida jovem. Não que eu tenha que perder isso, mas o momento de eu poder falar para minha esposa, ó, tô viajando, vou fazer isso, volto depois. Sabe? São coisas que vão acontecer, então maturidade, conhecimento, expertise, adquirir até o momento certo. Beleza. E pra gente sim fechar o nosso papo, você comentou que teve uma fase da sua vida que foi difícil, teve várias situações, né? Fazendo uma retrospectiva, assim, olhando o Vinícius de hoje pro Vinícius daquela época, né? Se você pudesse, assim, voltar no tempo e dizer para aquele cara alguma coisa, para ajudar ele, o que você diria? Não para de estudar. É até clichê, mas eu só voltei para onde eu tô porque eu tive a oportunidade de voltar para a faculdade. Não tô falando que é pra galera se apressar e fazer uma facu, eu não sei o quê. O estudo se especialize em alguma coisa, entendeu? Crie insights, crie tudo que você puder. Adquira conhecimento. Então, o que eu voltaria pro Vinícius é o seguinte, invista em você, invista no seu conhecimento, estudo. Era isso, porque isso faltou. Eu consegui acelerar. Porque uma das minhas qualidades de estudo, minha e do Jorge, que eu estava falando bastante dele, eu falo, o diferencial que a gente tem é que do mesmo jeito que eu consigo ficar 10 horas numa sala de musculação, eu consigo ficar 10 horas na frente de um livro. Entendeu? Então, com essa parte de estudo, eu sou muito chato. Então, eu estudo todos os dias eu tiro um ponto para eu estudar. E isso, se eu tivesse feito lá atrás, cara, porra, já teria facilitado muito. Então, essa é a dica do Vinícius lá de trás. Cara, invista em conhecimento. A galera chega pra mim e fala assim, agora só mudando de área pra fechar mesmo. Pô, eu tenho Milão, onde que eu ponho pra guardar? Falei, cara, 2 livros da tua faculdade, uma pós ali que você pode começar e é isso, bicho. Milão não vai virar nada de rendimento pra você, Milão você não paga uma assessoria contábil, Milão você não paga o meu serviço, Milão você não faz nada. Então invista em você. Então a galera tem receio de investir. Ah, o curso tá caro.
Mas 500 num combo de Jack dá. Então Escolhas, né, cara? Escolhas, choice. Isso. É todo dia você escolher quem você quer ser, né? Todo Uma escolha, dia, né? todo dia. É acordar e falar, vamos. Eu falo a minha frasezinha, né? Vambora. Eu acordo, puto, né? Falo, tá, vamos. É isso aí, vai ser um dia bom, autoafirmação, cara. Afirma, cara, tem poder isso aí. Não tô falando de crença nenhuma, mas você não, hoje vai ser um dia bom, vai ser foda, não vou me estressar no trânsito, vou trabalhar bem, tudo. Porque você tá criando um script. O problema da nossa vida é não ter um script. Um cara sem rotina não é nada. Não sabe que hora que acorda, não sabe que hora que come, não sabe que hora que trabalha, vai querer prosperar como? Então, organização e investimento em conhecimento é a chave. Né? E quem sabe chegamos no sucesso, né? Estamos caminhando aí. É a consequência do trabalho, né? Tem conta pra pagar aí, né? Beleza, cara. Pô. Fechou, Vina? Valeu, cara. Muito obrigado aí pela legal, participação. Cara. Foi muito da hora, muita coisa. Eu te conheço tanto tempo, não sabia de várias coisas que você falou pra mim. Olha que legal essa troca, né? E até um negócio, né, cara? Hoje somos vizinhos de volta, mas tipo, eu acho que eu até mandei pra você uma vez, que eu até me emociono. Uma vez a gente jogou bola, a última vez na rua e não sabia, tá ligado? Tipo, todos vocês, todos os meus amigos. Isso é bom, porque todo mundo tá bem. Mas a gente se separou, voltamos e é do caralho. É foda, né, cara? É foda. É foda. Ai. Essa vida é foda, né, cara? Porra, viu tudo que passou. Mas pessoal, poxa, foi demais. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado, assim. Pra quem quiser seguir o Vinícius aí nas redes sociais, qual que é o teu Insta? @Vanderbrook. É meio difícil, é WANDERBROOCKE, mas só tem eu. Pode falar, coloca o Wander que já vai aparecer, provavelmente. Wander já vai aparecer. Então, beleza, pessoal. É isso. Poxa, muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou. E até o próximo Fracarocast, tá? Valeu, pessoal. tchau. Obrigado.